Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio, de nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir, vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, meu amigo, como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que, de fato, vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Bem-vindo ao G4 Podcasts, o hub com os melhores conteúdos de negócios e alta performance produzidos pelo G4 Educação. Neste episódio, separamos para você insights que te ajudarão a traçar um plano para sair do operacional, parar de apagar incêndios, de resolver problemas e demandas no curto prazo e assim iniciar a jornada do gestor que vai alavancar os resultados da empresa. Desenvolver as pessoas, capacitar a liderança e garantir eficiência nos processos. Você já cumpre essas 3 missões na sua empresa? Eu te convido a ouvir esse trecho do Papo de Gestão em que o cofundador do G4 Educação, Bruno Nardon, conversa com o Vitor Peçanha, cofundador da Rock Content, sobre o desafio diário de desenvolver o time para que ele garanta o crescimento da empresa. Então, desse 10 para 100 é o momento que você começa a criar isso, porque querendo ou não, não é mais a gente estar contratando direto. Você forma a primeira camada gerencial ali, que é um desafio por si só, porque eu não tive treinamento gerencial. Perfeito. Você lê o High Output Management e fala, ok, é isso aí, entendeu? E você vai apanhando. E você vai treinando, você vai entendendo que, cara, você não precisa mais estar em contato com todo mundo todo dia, não tem jeito. Apesar que eu gosto muito do gente, né? Aham. Tipo, pô, eu sabia o nome, cargo e detalhes da vida dos primeiros 200. 200 Caramba. pessoas na hora que eu sabia todo mundo. Que assim, era bom, tinha escritório, trombava com a galera, etc. E aí, esse eu acho que é o principal desafio desse momento. Sabe? É desapegar de muita coisa, mas criar um sistema em que você confia também. Confia na primeira camada gerencial. Que os primeiros vão ser pessoas, pelo menos no nosso caso, que você criou lá dentro, que você treinou. Então, você promove colaboradores individuais para gerentes. E aí, a hora que você vai cometer o erro mais comum, que você vai descobrir que virar gerente, virar gestor, não é uma promoção, é uma mudança de carreira. Né? Então, que você vai... Aí, tipo assim, que você vai descobrir que, na verdade, você tem ótimos vendedores que são péssimos gestores. Perfeito. Isso acontece em ótimos gerentes de sucesso do cliente que são péssimos gestores de time. E aí você descobre que você perde um bom vendedor. E ganha... Já deve ter acontecido com vocês. Muitas vezes. Você perde um bom vendedor e ganha um péssimo gestor. Então, esse é um aprendizado que você leva, né? Que você leva pra vida. Tem um cara... Putz, mas agora... Godwin. Lady Godwin, já viu isso? Acho que é Godwin. Que ele fala que as pessoas são promovidas até o limite da incompetência. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a verdade é essa, que se você não fizer muito bem feito, você vai levando eles até o limite da incompetência. Aí de repente você forma uma empresa de gente incompetente no nível que eles estão, ou no papel que eles estão. Então esse aprendizado é o principal ali do 10 a 100, que é o que é um gestor. Se eu não quero ser gestor, qual que é a carreira para quem não é gestor? Porque tem gente muito boa que não vai virar gestor, que vai contribuir individualmente
Pra sempre. Pra sempre, cara. Sabe, tipo assim, um vendedor, cara, top, dobra a meta dele, que ele vai bater, ele vai contribuir 2 vezes o que um vendedor mediano contribui, ele merece ganhar aquilo, sabe? Perfeito. Mas tem que explicar pra ele, cara, mas você não vai ser gerente. Até porque não dá pra você ser gestor. Todo mundo ser gestor numa empresa. Senão vai ficar igual Correios. Eu lembro Correios, uma vez fizeram uma auditoria lá, tipo, era 2 chefes pra cada... Um chefe pra cada 2 pessoas. Isso já tem muito tempo. Em alguma área lá, eu falei, gente, pelo amor de Deus. Então, é o grande aprendizado dessa época. Pra mim, assim. O que você dá de dica pra quem tá passando por isso agora? Porque a turma que tá ouvindo a gente aqui, muita gente, né, começou ali no operacional, tirando do 0 pro 1, era operacional, tático e estratégico ao mesmo momento. Daí, na hora que você tá indo do 1 pro 10, normalmente você deveria estar entrando no estratégico, mas você fica no tático e fica esse buraco no meio da empresa, né? Você tem o operacional e o sócio que desce do estratégico pro operacional e faz algumas coisas táticas ali no meio, né? Não tem jeito, Que é isso, né? Não tem jeito. E daí depois do 10 pro 100, né? Que daí sim, putz, já tá mais claro esse nível gerencial no meio, até o nível de diretores em cima desse gerencial, e que daí, de fato, os donos, os fundadores, os líderes conseguem ter mais tempo de qualidade. Olhando estratégico, vai descer no tático, vai descer uma vez ou outra no operacional, mas o papel dele é muito mais, cara, olhar e garantir que esses layers e a empresa tá funcionando bem. Quais são as dicas que você dá ali pra galera que tá passando por esse momento agora, exatamente ali do 1 pro 10? Do 1 pro 10. Cara, ponha isso na cabeça que eu acabei de falar. Gestão não é promoção. Parece que todo mundo trata como pode ser um carro que hierarquicamente é mais alto, mas é outra história. Então, para não cometer o erro que as pessoas cometem, que é promover gente boa para virar gestor ruim. Mas como é que você só descobre isso? Como é que você impede isso? Primeiro, você mapeia quem tem potencial de gestão e treina. Treina internamente, treina pagando o G4 pra eles, entendeu? Cara, e fala assim, cara, você tem que aprender o que é ser gestor e ver se você gosta. Não é uma coisa que vem tão naturalmente pra maioria das pessoas. O povo acha que é natural. Que vai vir assim, vai descer sabe, assim, uma coisa, brilhar assim, falar, agora eu entendi gestão porque eu sou bom no que eu executo. Não acontece. Isso é 1. 2, tome passos intermediários. Às vezes que eu tentei isso, funcionou bem. Que você fala assim, cara, você ainda não é gerente, ainda não é gestor. Vamos fazer o seguinte, você é o mais sênior aqui, cara, vira tipo um líder de equipe, uma coisa temporária, saca? E fala, olha, isso aqui significa o quê? Você tem que entregar seu número ainda, mas eu vou te ajudar aqui, por exemplo, se você tá gastando muito tempo cuidando de outras pessoas, pra você também não perder o seu variável, vamos pegar vendas. Mas você vai ajudar essas 3 pessoas aqui, 2, 3 pessoas que são mais júniores, você não é chefe delas. Nessa hora, o que você faz? Eu quero que você faça com que essas pessoas cheguem perto do seu nível. Você não precisa ser gestor de pessoas naquele sentido de PDI. Eu quero que você consiga fazer essas pessoas entregarem melhor. Quase um nível de supervisão ali, sabe? Perfeito. Mas coloca responsabilidade, mas sem promover para gestão ainda. É um meio termo que você consegue validar. E deixa claro que isso aqui é um teste, isso aqui não sei se vai ser definitivo ou temporário. Deixa claro que, cara, se não der certo, não é um problema. Se você quiser, tipo assim, cara, não fica mal se não der certo. Muita gente não aceita isso. Mas aí, tipo assim, foda-se. Você vira e fala, cara, se não der certo, cara, continua sendo um ótimo vendedor. Cara, quantos casos... Eu gosto de vendas, porque vendas é muito dinâmico e muito ali de variável, né? De comissão. Vai dizer, quantos casos, e pra mim, tem empresa que isso é mais comum, você não tem o vendedor fazendo mais que o gestor dele. Isso é muito comum. Então eu falo assim, olha, você pode testar isso. Talvez você nem goste. E aí outra coisa que eu aprendi também é virar pras pessoas, desde cedo, quem já tá começando a subir ali no contribuidor individual, e falar assim, cara, ou, né, cara, moça, né, é tipo assim, cara, moça, sei lá, você quer realmente? E deixar claro pra pessoa, porque também você pode trabalhar essa mentalidade. Fala assim, não tem nada de errado você não virar gestor. Eu acho que esse é o maior erro, né, que o gestor de primeira viagem ou líder de primeira viagem tem, né? Às vezes a gente é muito ambicioso, nós como pessoas, e a gente acaba tendo a errada percepção de que para você subir na carreira,
definitivamente o único jeito de você subir é para um cargo de gestão. E nem sempre, né? Quando a gente fala de carreira Y, né? Você vai ou para um cargo de gestão ou de especialista. De especialista, normalmente, você vai ser um contribuidor individual naquilo que você faz. O caso de vendedor é muito óbvio, mas isso também vale muito para desenvolvedores. Vale muito para desenvolvedor. Para pessoas de marketing, etc. E, tipicamente, quem se dá bem em carreiras de gestão são aquelas pessoas que, se precisar, elas vão bem em profundidade, mas tipicamente elas não gostam de ir em profundidade. Elas gostam de entender de vários assuntos diferentes, talvez 1 metro de profundidade. E tá ótimo, porque elas vão, cara, olhar tudo, vão entender mais ou menos tudo, vão conseguir ter esse contexto maior para entender aquilo que cada área faz e como eu busco o máximo global da empresa e não o máximo global de uma área. O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes é normal, né, que também foi um aprendizado que eu tive me tornando líder lá no começo da Canui, quando a empresa estava crescendo muito rápido, que muitas vezes a gente está olhando muito uma área, e às vezes você olha lá a área de marketing. Pô, eu vou olhar a área de marketing de performance, tem que crescer, tem que gerar lead, tem que trazer mais oportunidade para o time de vendas fazer as vendas. E muitas vezes você está ali olhando alguns KPIs. Então, eu estou olhando ali, por exemplo, o KPI de custo por lead, quantidade de lead. E nem sempre aumentar a lead pagando mais barato é a melhor solução para a empresa como um todo. Muitas vezes é a solução errada. Exato. Mas é o máximo local. Para aquela área, se você colocar uma meta, cara, traz mais lead mais barato, a pessoa vai trazer mais lead mais barato. Na hora que os leads caírem para a área de vendas, o que vai acontecer? Nenhuma venda. A tua conversão vai cair muito. Sim. Porque aquele lead é desqualificado. Por isso que ele é mais barato, né? E daí, quando você tem essa visão mais 360 de como a empresa funciona, tipicamente você vai pensar mais no máximo global. Pô, pessoal de marketing, não adianta também você entregar lead barato desqualificado. Então, Exato. como que a gente coloca talvez mais um KPI aqui, né? Para você olhar, pois eu quero que você entregue leads dessa qualidade aqui, que são os que mais convertem lá no time de vendas. E tipicamente a pessoa que segue uma carreira de contribuidor individual, ele vai muito no detalhe, no negócio específico. E quando ela está no nível mais operacional, tudo bem, porque é o papel dela. Agora, quem está acima dela diretamente tem que dar esse contexto maior para conseguir orientar o time para olhar o máximo global para a empresa. E às vezes os incentivos eles não estão alinhados, porque como você cresce tão rápido a empresa, né, Canui, da Fit, Rappi, agora o G4, entre outras empresas que eu fui sócio relevante, né, mas não no operacional, muitas vezes a empresa cresce tão rápido que os incentivos que você tem para cada área não se adaptaram ainda de forma a você fazer aqueles times entregarem aquilo que eles precisam. Então, muitas vezes fica essa confusão. Pô, eu vou bater minha meta e ganhar meu bônus ou vou pensar no que é melhor para a empresa? Exato. E daí, tipicamente, quando você tem um gestor, um líder que tem um pouquinho mais de experiência, consegue ter essa visão mais global, ele fala, gente, fica tranquila que eu vou fechar aqui com os sócios, que a gente vai arranjar esse lance do bônus, da bonificação, da comissão, mas vamos vender desse jeito, que esse jeito é o melhor para a empresa, né? Então, eu acho que contribuindo aí também para esse ponto, eu acho que quando você tá ali do 1 pro 10, que nem todo mundo faz a mesma coisa, que é daquele futebol de criança, você tem que saber também atribuir muito bem as metas específicas para as áreas e saber que isso vai mudar rápido, né? Sim. Não, e no 1 pro 10 ele tá próximo de todas as metas, você Exato. como founder. Então, se tem problema no incentivo, a culpa é sua. Exato. Então, assim, os primeiros líderes, por mais que você queira, a não ser que você traga externo alguém muito experiente, mas geralmente não é o caso nesse momento, os primeiros líderes são pessoas que não vão ter essa visão. Perfeito. Né? Então, assim, por isso que eu gosto ali do supervisor, coordenador, meio termo, cara, faz a operação rodar. Porque a primeira dor que você vai ter não é estratégica, é operacional. Perfeito. Pelo menos é o que a gente teve. Tipo assim, cara, Tô agora, alinhado contigo, agora eu tenho 10 vendedores. Não dá mais pra eu olhar 10 vendedores e vamos fazer 2 times de 5? Vão, é operacional. É a clássica dor. Vocês estão fazendo ligação? Vocês estão cumprindo SLA? Vocês estão preenchendo CRM, que é o principal problema de vendas? Então, é um operacional. Então, você pega e fala assim, ó, a sua máxima local, eu acho legal, você entende local. A sua entrega tá aqui bem operacional, mas mostra que você sabe isso fazer. Ó, sabe fazer isso. Porque vai começar a entrar a coisa mais difícil de ser gestor, que é lidar com gente. Perfeito. Cara, número é lindo, matemática é fenomenal, Excel é maravilhoso. Gente, você tem que ter uma habilidade diferente.
E aos poucos, e você tá ali no papel, você pode se chamar o que for, né? A gente em startup tem 10 pessoas, eu sou CMO. Ah, piada, né, velho? Pelo amor. Você pode chamar o que for. Você não é um CMO numa startup de 10 pessoas, você não é um VP de vendas numa startup de 10 pessoas. Você tá ali como gerente, com o nome que você quiser dar. Perfeito. E aí, aos poucos, você faz é você subir e as camadas inferiores subirem também. Quem for bom o suficiente. E aí sim, aí você sai do meu time. Por exemplo, marketing, né? Eu tenho um time de conteúdo, eu tenho um time de growth, que eram as principais visões na Rock. E no meu time de growth eu tinha lead gen e o que eu chamava de, MQL. Gen era o quê? Geração de lead. Perfeito. E qualificação de lead. Perfeito. Eu gero esse time que gera volume, esse time que filtra para entregar para vendas. Perfeito. Aí os supervisores desses dois times, eles trabalhavam só para entregar o número que o gerente pedia, mas o gerente já entendia esses dois. E esse gerente já entendia o que o conteúdo fazia bem melhor. E aí eles sabiam que, cara, não adianta eu trazer a métrica de tráfego, que foi um erro nosso lá no início. A Rock Content bateu 7 milhões de sessões por mês no blog. Caramba. Na pandemia caiu, mas assim, caiu para 5 milhões. Ainda é um número fenomenal. E fala assim, não adianta você do tráfego não entender o que o lead gen, geração de lead precisa, e trazer 5 milhões de pessoas que querem saber, cara, erro ortográfico, entendeu? Que era comum. Como fazer uma carta de demissão. A gente tinha um texto sobre carta de demissão que, cara, arrancava bem demais, mas não ajudava em nada o bottom line do negócio. Isso é o gerente. Perfeito. Então eles têm que entender ali. O diretor, aí ele já tá ali em vendas, ele já tá falando com Customer Success. O diretor de vendas que não fala, você quer treta maior do que vendas e sucesso do cliente? Porque o vendedor vai vender o que tiver que vender. Aí depois a retenção cai, cara, dá treta. Então ele tem que entender ali o macro, entendeu? Então eu acho que, à medida que vai crescendo, você tem uma série de funções. No início você é o contribuidor individual, supervisor, gerente, cara, e C-level. Mas você tá ali, você tá fazendo um pouco de tudo, achatado. Aí você vai liberando tipo de baixo pra cima, né? Tipo assim, você deixa de fazer o operacional, depois você deixa de fazer o do supervisor. Aí depois você deixa de fazer o de gerente. Você vai entendendo as fatias. Aí depois você deixa de fazer o de diretor, quando já existe, a empresa tem que estar bem maior, que era o meu caso, que você tem ali C-level, diretoria, gerência. Perfeito. Entendeu? Então, é legal você saber diferenciar e aí é legal também estudar muito, porque também não é uma coisa que vem naturalmente você entender essas diferenças. É muito comum também líder de empresa grande que trava no operacional e não consegue mover a agulha o tanto que precisa ser movida, né? Porque tá muito longe do dia a dia também e do cliente, do contato. Isso aí isso é N coisa, exatamente. Fica ali no operacional e aí não consegue ter o impacto que precisa ter. Mas, outro problema, se distanciar tanto do operacional que você, cara, que você vai lá e perde completamente noção do que tá acontecendo na sua empresa. Perfeito. Então, o Ed fala muito isso, Edmar, meu sócio. Ele, na verdade, é até radical, assim. Ainda mais se você for de tecnologia, ele fala, cara, você não pode parar de codar. Você não pode parar de codar. Eu sou a favor, eu não sou de tecnologia. Tá? Mas eu não paro de fazer ali as coisinhas do marketing, sabe? Eu não paro de estudar SEO. Eu não paro de estudar canais. Mas assim, você não vai fazer uma dancinha no TikTok. Um, que você não sabe disso, porque eu gosto. 2, que eu tenho que entender a dinâmica. É isso aí. Porque senão você vira o cara que não entende a dinâmica. E aí você não vai saber avaliar, porque as coisas... O marketing está mudando muito. Sempre mudou muito. Sempre mudou muito, exatamente. Sempre mudou muito. Nunca houve um momento em que o marketing não mudou muito. Então você não pode se distanciar tanto. Mas, uma hora você tem que equilibrar também. Nesse processo de capacitar o time, muitos gestores vão se deparar com uma questão delicada: perceber que a liderança atual não está preparada para os reais desafios que estão bloqueando o crescimento da empresa. E aí, como fazer para mudar essa liderança? Thales Gomes conversou sobre esse desafio e essa decisão difícil com Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page, autoridade mundial em recursos humanos. A companhia ela vai amadurecendo na medida que se passa o tempo e vai crescendo, certo? Com isso, algumas pessoas ficam para trás, outras acompanham. Agora, existe uma heurística para eu determinar quando a liderança precisa ser trocada ou não? Poxa, o que eu acredito é que o papel do líder, acho que o primeiro é como ele organiza o time.
Muitas vezes a gente fica muito preso à hierarquia, a estruturas organizacionais que foram desenhadas na década de 30, de 40. Aqui está o financeiro, aqui está a área de vendas, então esse é meu CFO, esse é meu diretor de vendas. E na verdade tem um passo antes, que é o que a empresa está disposta a produzir, o que a empresa quer entregar para o mercado. Perfeito. E a partir daí, como que você organiza as pessoas para que elas possam ter uma entrega adequada? Uma empresa nada mais é do que como você organiza as pessoas e dá papel para cada uma. Isso, inclusive, é o que eu vejo que mata a maior parte das startups, porque quando você tem uma equipe pequena, talvez de 15 pessoas, 20 pessoas, se essa turma se dá bem, tem sinergia, só por colaboração a coisa anda. É verdade. A partir do momento que essa equipe cresce, que você precisa desenhar papéis, responsabilidades, processos, se você não faz da forma adequada, você começa a criar burocracia, você perde eficiência, você mata a relação entre as pessoas e a partir daí muitas vezes você está perdendo alguém talentoso, mas é que a sua estrutura organizacional não está eficiente. Dito isso, qual que é o ponto que a gente tem que ter em mente? A estrutura organizacional está eficiente? O que é eficiência? É você saber dizer para a pessoa, clarificação, qual é o papel e responsabilidade dela, que habilidades ela precisa ter e a partir daí você conseguir sair também só do feeling se aquela pessoa está entregando ou não está entregando. Você conseguir medir de forma adequada, até para que você possa ajudá-la, para que ela possa se desenvolver eventualmente, porque eu costumo dizer que a melhor oportunidade é quando você dá a cadeira um pouco maior do que a pessoa está preparada. E a partir dali você como gestor acompanhar também. Mas e nome de cargo? Porque, por exemplo, né? Então eu começo ali a minha startup e aí eu peguei o cara que é bom de finanças e falo, você é meu CFO. Né? E aí ele era bom o suficiente ali para o início da startup. Aí fizemos a nossa primeira rodada de captação institucional, pegamos o Series A, tô migrando ali para o Series B, eu já tenho uma necessidade de conhecimento jurídico, de M&A, que se esse cara não passou por um IB, se ele não participou de deals anteriormente, dificilmente ele consegue segurar aquela cadeira. A cadeira ficou grande para ele. Só que é uma pessoa que eu não gostaria de perder. No entanto, hoje eu estou capitalizado e posso trazer ali um CFO de verdade que consegue contemplar todos esses conhecimentos que eu preciso para aquela cadeira naquele momento, né? Só que se eu tiro esse nome de CFO dessa pessoa, bate no ego dela, né? Então, o que eu posso fazer num momento como esse? Acho que primeiro que tua leitura está adequadíssima, porque, infelizmente, empresas crescem em velocidade exponencial. Exato. Pessoas não crescem em velocidade exponencial. Verdade. As pessoas têm o seu ritmo de crescimento. E a partir daí, eu acho que é sempre importante, no D0 da tua startup, você dizer que toda estrutura organizacional, ela vai ser estruturada, ela vai ser mudada de uma maneira que fique eficiente para que a empresa possa crescer de forma mais rápida. E dependendo do estágio que está a tua companhia, você vai precisar trazer gente de fora, porque de dentro você não formou conhecimento que vai ser necessário. Quanto antes você começa a alinhar esse speech, que você começa a alinhar essa expectativa, mais fácil vai ser você ter uma conversa difícil, porque vaidade é um tema importantíssimo, expectativa está diretamente ligado à vaidade nesse aspecto, e o ponto importante também é que quando você traz alguém acima de alguém que está com você, você deixar muito claro, ó, estou trazendo alguém porque essa pessoa ela tem conhecimento muitas vezes, puxa, ele já abriu capital na Bolsa de Nova York, puxa, ele tem habilidade de fazer uma captação agora série B ou série C. Ele tem habilidade agora de formar determinado projeto. Perfeito. E quando essa pessoa chega, o pessoal de baixo naturalmente vai ter essa expectativa e a partir daí também fica claro a oportunidade que essa pessoa tem de se desenvolver com alguém mais sênior que está chegando. Perfeito. Você não deixa o ego dominar a discussão, né? Eu já passei por isso em alguns momentos na minha vida, né? De trazer gente mais sênior, mas conversar com aquela pessoa e falar, olha, você até agora você estava nesse papel, só que nesse papel a gente acha que não tem lugar para você na companhia. Tem lugar para você nesse outro papel aqui, trabalhando com essa outra pessoa. Agora, olha que oportunidade que você tem de trabalhar com essa outra pessoa e crescer para em um determinado momento, seja aqui ou seja em outro lugar, você exercer esse papel. Então, quando a pessoa não deixa o ego dominar, isso funciona. O problema é que não é todo mundo que tem esse controle. Né? E é importante também, você muitas vezes numa discussão como essa, se você sentir que não está encaixando, tenta trazer exemplos de outras companhias. Para que a pessoa entenda que não é só com ela, não é uma sacanagem. Fala assim, olha, é o mercado da forma como ele se organiza. Inclusive, isso não vale só para o executivo, vale muitas vezes para o founder, que como CEO não está entregando o que precisa e ou ele vai ser movido para outra posição, ou vai para o conselho, ou deixa espaço para quem pode fazer o que a empresa precisa. Com certeza, cara. Isso é uma coisa que eu sempre tive muito claro para mim, com os meus sócios. Olha, a gente é acionista da companhia.
Não é porque eu comprei a ação da Petrobras que eu vou entrar lá e vou trabalhar, né? Uma coisa é ser acionista, a outra é ser executivo. O papel de executivo cabe àquele que de fato tem condições de entregar o melhor para a companhia. Enquanto for eu o melhor presidente para o G4, eu vou ser o presidente. Se amanhã ou depois eu achar que, e os meus sócios acharem que eu não estou fazendo um bom trabalho, com todo o prazer do mundo, eu vou ficar uma semana no meu Ceará fazendo kite e deixar outra pessoa trabalhar por mim. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas eu já tive, tá? Eu já tive muito problema de ego com isso, com nome de cargo, né? Eu quero ser o CEO, tal, quando eu era mais jovem. Comecei muito novo nessa história, né? Então você imagina, quando eu fundei a Stax, eu tinha 23 anos. Então eu queria muito ter o nome, né? Ser CEO. Hoje em dia, para te ser sincero, eu adoraria ter alguém para fazer o meu trabalho, cara. Para eu não ter que ter essa cadeira aqui, porque é uma cadeira que pesa. A gente tá falando aqui de uma empresa de 350 pessoas, uma empresa que cresce pra caramba, empresa que fatura centenas de milhões de reais. Então, é uma cadeira pesada e que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para mim, e que eu não posso, eu tenho que abdicar. Mas eu vejo que muitas pessoas, e aí não só tirando o assunto startups, levando para empresas em geral, né? Muitos dos nossos alunos, das dezenas de milhares de alunos que já passaram pelos nossos programas de formação, o dono, né? O avô ou o pai, o fundador da companhia, ele não larga o osso, base. E aí a nova geração que vem mais preparada, ela vem mais preparada, cheia de ideias. Ela quer fazer uma série de coisas na companhia, mas o dono não permite. E eu entendo a cabeça do dono, porque eu me coloco no lugar dele. Imagina se, sei lá, daqui a 30 anos eu tô aqui no G4, aí os meus filhos vêm aqui e falam, pai, o que você tá fazendo tá tudo errado. Eu falo assim, peraí, querido, como é que tá tudo errado? Olha onde que a gente chegou, né? Quem que pagou a tua vida até aqui? Fui eu, então calma aí, né? Senta na cadeirinha aí, espera. Eu entendo a visão dessas pessoas. Agora também eu entendo a visão da nova geração, quando você olha de fora, né? A nossa oportunidade que a gente tem no G4, você sabe disso, é olhar para a floresta do helicóptero, né? Então a gente vê os focos de incêndio, a gente vê o que tá acontecendo ali. Então eu vejo essa dualidade acontecendo ali, esse embate de gerações, e é gostoso, porque eu vejo que geralmente vai a primeira geração com a segunda geração, né? Ou vai a geração anterior com a geração nova, e eles fazem uma troca ali do tipo, olha, estamos alinhados, não estamos, olha aquilo que eu te falava. É a oportunidade que essas pessoas têm para repensar o negócio dele. Mas muitas vezes o fundador, por ego, né, não quer perder a cadeira, né? Você acha que nesse momento, assim, talvez o mais salutar para a companhia seria colocar esse fundador, colocar essa geração anterior numa cadeira de presidência do conselho? Como que você acha que faz essa transição sem que haja uma briga na família, né? Porque é o que acaba acontecendo muitas vezes. Puxa, TG, acho que o primeiro ponto daria pra gente fazer uns 5 episódios só para falar de transição do founder. E isso para mim é um desafio, não é só a gente falar da segunda geração chegando. Isso também é a hora que a minha experiência contratando CEOs de mercado para substituir o founder, o índice de mortalidade, mais de 70%, não chega no primeiro ano. Olha só. A partir do segundo CEO de mercado, aí dá certo, chega pelo menos em 5 anos a maioria. A arrebentação é o primeiro, então. O primeiro, porque ele vai quebrar muitas pedras, ele vai preparar o caminho para o segundo. Então, esse para mim é um elemento que é importante dizer que não é só da segunda geração. Executivo de mercado também tem o desafio. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu tô contigo também quando você fala da preocupação, porque infelizmente, a hora que a gente olha a estatística de empresas que conseguiram fazer a transição para a segunda geração e continuar no caminho de crescimento, a estatística é baixa das empresas que deram certo. Acho que esse é o primeiro elemento. E tem um outro segundo ponto que, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade. A gente sabe que quanto maior é a proximidade que a gente tem com alguém, menos protocolo a gente tem na forma de conversar. Você pode ver que, normalmente, com quem que uma mulher normalmente tem menos protocolo para falar? Com o pai. Exato. O homem, normalmente, com a mãe. Depois vem para irmãos. Então, pai, mãe, de maneira geral, esposa, marido, você perde o protocolo. Eu brinco assim, você quer manter o teu casamento bem? Pô, fecha a porta na hora que você vai ao banheiro, né? Perfeito. Mantém alguns protocolos. E aí, normalmente, uma conversa como essa, que é uma conversa muito difícil, inclusive com um executivo de mercado, você imagina com duas pessoas que não tem tanto protocolo na fala. E aí, efetivamente, você começa a entrar em questões familiares, emocionais, é o almoço de domingo que entra a discussão. Exato. E aí você sai do olho na bola e começa a trazer outros elementos. Depois é importante dizer que a maior parte das pessoas esquece que tem uma estatística que eu acho ela muito interessante, que a probabilidade de um atleta que ganhou ouro olímpico ter um filho que vai ganhar ouro olímpico também naquela modalidade é quase a mesma de um CEO
formar um filho que vai ter as mesmas habilidades. Então, assim, existe uma estatística aqui muito clara, por alguns motivos. Primeiro, que também a empresa não precisa de um CEO com o mesmo perfil. Claro. A empresa está mudando. Perfeito. A partir daí também, poxa, será que essa pessoa quer? Ou é uma pressão da família também, muitas vezes, que vai empurrando aquela pessoa para aquela posição e aí você cria um problema maior. Sim. Agora, as empresas de sucesso certamente começam a preparar a segunda geração ou a terceira geração, seja a geração que a gente está falando de assumir a gestão da empresa, muito antes. Desde preparar, a conversa de entender a empresa, rodar pela empresa, preparar em habilidades e a partir daí ter critérios objetivos, também muitas vezes como você escolhe o sucessor, quando você tem mais de uma opção também, para não criar um problema, como você falou. Quantas histórias a gente conhece de famílias que foram aí dilaceradas porque, infelizmente, trouxe a briga que existia ali do mundo corporativo para dentro das famílias. Perfeito. Eu fiquei muito curioso com o primeiro ponto que você falou, que 70% é a estatística que você me disse, 70% das companhias que trocam o founder por um CEO de mercado não passam do primeiro ano, é isso? É. Se você quiser trazer uma estatística, isso inclusive foi minha dissertação de mestrado, hoje, aproximadamente 2/3 de todos os CEOs contratados no mundo não vão bater 18 meses. Ou eles serão demitidos ou aposentados. Estou fazendo aqui as aspas aqui no aposentados. Isso é um ponto que eu sempre coloco muito, inclusive na nossa imersão, que metade do desafio é você contratar a pessoa certa. Sim. A outra metade é fazer o onboarding de forma adequada, Perfeito, que é a concordamos integração. Como é que você explica o que é a cultura da empresa, clarifica a posição, cria as conexões? Isso, a maior parte das vezes, é muito negligenciado pelas empresas. E aí você solta a pessoa, não, ela é sênior, ela vai se virar. Não vai se virar. Inclusive, tem um ponto interessante quando a gente fala de integração, de onboarding. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa bastante abrangente com pessoas que estavam entrando no primeiro ano na empresa. Certo. E eu não consegui notar de diferenças de adaptação, seja de um analista sênior para um diretor C-level. Quando a gente olha, muita gente fala assim, não, mas a pessoa é sênior de mercado, ela já tem mais cancha para fazer isso. Não, o cuidado tem que ser o mesmo. Time capacitado, liderança com foco no resultado e empresa ganhando mercado. Será que é hora de tomar risco e buscar investimento e as alavancas externas para impulsionar o crescimento da companhia? Qual é a reflexão que o Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do Conselho de Administração da XP, faz antes de tomar essa decisão? Então vamos trazer para o Real Business agora, a lição. Eu vislumbro uma avenida de crescimento interessante para o exercício de 23 agora, começando para 24, de fato está executando isso. Só que, cara, o meu caixa não é suficiente para eu começar essa iniciativa, eventualmente eu tenho que me endividar. Está num momento macro complexo para endividamento por causa, teve enfim, enxugou pra caramba crédito no mercado por N razões que todo mundo aqui sabe por quê. Macro não tá muito complexo, crédito tá complexo, mas eu modelei essa avenida de crescimento, parece importante, eu tenho os elementos para fazer isso funcionar. O teu racional, Guilherme, como gestor, como que eu penso uma decisão dessa? Vou ou não vou, sendo que dentro da empresa, no micro, eu tenho confiança de que é um bom negócio, pode ser que dê errado, mas o macro, cara, não é hora de tomar esse risco. Como é que eu tomo essa decisão de crescer ou não crescer, entendeu? Olha, óbvio que o macro é o vento de cauda, né, que te empurra mais ou empurra menos, mas eu diria que 99% de todas as decisões que eu tomei foram baseadas no micro, né? O micro é justamente qual é a oportunidade que você está enxergando, né? Evidente que um cenário mais fácil faz aquilo ficar um pouco mais fácil, um cenário um pouco mais difícil faz ficar um pouco mais difícil, mas se você enxerga uma oportunidade, independente do cenário, você vai conseguir ganhar mercado. Então, tomar dívida num ambiente onde os juros estão 14% ao ano, onde o CDI está 14% ao ano, é um desafio, porque você não vai tomar dinheiro emprestado a 14%. Você vai tomar dinheiro emprestado, né? Digamos que um empresário de alto nível hoje vai tomar um dinheiro emprestado a 14% mais 3%, 4% ao ano, algum super empresário. Isso é quase 20% ao ano. Então, 20% ao ano, você tem que ter uma margem muito robusta. É evidente que tem negócios que tornam isso possível, mas o caminho que eu faria nesse momento, assim, de forma genérica, eu tentaria ficar o mais leve possível e tentar focar energia nessa iniciativa, talvez eliminando algumas outras iniciativas que
que eu tivesse começado, já que eu encontrei uma oportunidade melhor. Então, assim, a maior parte dos empreendedores quebram porque simplesmente o custo fixo quebra eles, né? E, assim, não que uma dívida seja um custo fixo, é um custo variável, mas... Mas você vai ter que assumir folha, né, para fazer assim, iniciativa. Começa devagar, não fique ansioso. O empreendedor, ele, assim, todos nós que decidimos empreender, somos naturalmente ansiosos. Vai devagar, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma ultramaratona. Então, a gente às vezes tem a sensação de que essa oportunidade vai passar e não vai ter mais nenhuma outra na frente. Esquece, não é assim que funciona. Essa vai embora, mas pode ter certeza que vão surgir várias outras. Só não se coloca numa situação onde você pode levar um corner. Levar um corner é o seguinte, fiz um all-in. Você não deveria dar um all-in, porque se você der um all-in, você não vai chegar no longo prazo, se as coisas derem erradas, né? Então, você tem que administrar essa ansiedade, de uma forma mais calma, né? Então, assim, meu desafio hoje, o que é? Eu posso cometer erros, sem dúvida nenhuma, mas erros pequenos. Né? Se me perguntar assim, Guilherme, quantas vezes você errou nesses últimos 22 anos de empresa? Eu errei um monte de vezes, mas foram erros muito pequenininhos, onde eu corrigi rápido. Qual foi o seu maior erro de todos? Óbvio que teve erro grande, mas não grande no sentido de me colocar de joelho, né? De se por acaso acontecer o cenário imprevisto, né? Me quebrar, porque senão eu não vou chegar lá. Então, assim, isso que eu chamo de ser menos ansioso e de dar um passo de cada vez, porque empreender, muitas vezes, é simplesmente se manter vivo por 10, 20, 30, 40 anos. Se você se manter vivo, pode ter certeza que no longo prazo você vai estar gigante. Então eu posso afirmar que na cultura do Guilherme Benchimol, eu prefiro acertar pequeno e ter a possibilidade de errar sem risco de ruína do que ficar acertando grande ao longo da jornada. Eu diria que na minha filosofia, você pode errar uma opção de vezes, desde que você corrija rápido, com muita humildade, e esses erros não te quebrem. E quando você encontrar a direção, depois de você testar algumas hipóteses e você ver que aquela tua hipótese está funcionando, aí sim toma risco. Evidente que eu tomei risco várias vezes, mas eu tomei risco, né, quando as coisas estavam claras. Então, digamos que usando o meu exemplo, né, lá atrás, quando eu comecei a testar, deixa eu montar uma área comercial, deixa eu vender investimentos, não deu certo. Então, não faria sentido eu contratar 10, 20 comerciais em algo que não estava funcionando. Aí comecei a fazer palestra, começou a dar um pouco certo. Aí, um belo dia, eu lancei um curso de investimentos que ensinava as pessoas a investirem. Fiz um, deu certo. Opa, fiz 2, deu certo. Fiz 3, também deu certo. Opa, fiz 1, 2, 3, deu certo. Agora eu vou acelerar, porque eu já testei a hipótese, ela está fazendo sentido. E aí eu vou com intensidade. Quem olha de fora, até de repente pode achar que a XP é muito agressiva, né? Ou já foi muito agressiva. E não, eu simplesmente fui intenso numa coisa que eu já testei a hipótese e percebi que aquilo era algo que faria muito sentido e que a probabilidade de erro era menor. Mas mesmo depois de ter essa hipótese testada, se aquilo deixasse de funcionar, sem nenhuma vaidade, eu simplesmente interromperia. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que preservar a caixa, eu sei que eu não posso ser orgulhoso, eu sei que empresário que tem vaidade vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Então, o conceito é errar sempre pequeno, e evidente que você vai acertar longo várias vezes, né? Porque você vai encontrar alguns momentos, oportunidades claras, que você vai colocar intensidade naquilo e você vai surfar uma onda grande. Então, eu diria que é errar curto e acertar longo. Continue aqui no G4 Podcasts. Diariamente você confere conteúdos que ajudarão a evoluir os seus resultados. E para conferir esses conteúdos na íntegra, clique na descrição deste episódio. Lá você encontra o link de todos esses conteúdos. E antes de dar play em um novo episódio, não esqueça de seguir o G4 Podcasts aqui no Spotify e ativar o sininho. Assim, sempre que sair um episódio novo, você será avisado. Até mais!